Povo de Deus, que alegria poder estar aqui com vocês para a nossa segunda aula do curso de Doutrina Social da Igreja. Uma temática tão importante para os nossos tempos, uma temática atual, que nós precisamos vivê-la com intensidade para poder colocar em prática o Evangelho. Então, é um módulo que vocês carregarão para a vida, né, este módulo de Doutrina Social da Igreja, porque ela traduz muito a prática de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Vocês que são alunos de quarto ano, principalmente, podemos dizer que ela já começa a encaminhar para um fechamento, porque vocês já exploraram tanto a Sagrada Escritura, a teologia sistemática, avançaram por caminhos tão bonitos dentro da teologia, e agora a doutrina social da Igreja traz para nós esta questão da prática. Então, vale muito a pena fixarmos os nossos olhos para essa matéria, vale muito a pena refletir do quão necessária ela é para as nossas comunidades, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da teologia e nos convida a este momento de reflexão. Vamos pedir a presença do Espírito para que tudo que nós façamos aqui em nossa aula seja guiado pela presença viva do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos consagrar também a nossa aula à nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir que essa presença dos anjos ao nosso encontro também nos auxilie para que nós possamos ter essa percepção daquilo que é preciso fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, então, primeira aula, fizemos aquela introdução à doutrina social da Igreja, começamos a caminhar, a entender um pouco o que é a doutrina social, e hoje nós vamos trabalhar a evolução histórica da doutrina social da Igreja. Como tema central, a Igreja responde aos desafios de cada época com a luz do Evangelho. Então, essa é a beleza da nossa aula de hoje. Nós vamos passear por documentos históricos da doutrina social da Igreja, vamos ver um pouco a história dos santos que viveram a flor da pele a doutrina social da Igreja. Teremos logo no início uma palavra do Antigo Testamento para que nos ilumine em nossa caminhada de hoje, certo? Teremos a nossa senha, como tivemos na aula passada, muito bom, excelentes reflexões sobre a doutrina social da Igreja. Identificaram, né, que era o filho pródigo a senha da aula passada. Daqui a pouco eu já passo a senha desta aula para que a gente continue nessa dinâmica. Deixa eu só destacar aqui alguns comentários. Estou abrindo meu celular, que achei bem interessante alguns pontos. Vamos lá. Cadê? Perdi aqui a conversa. Abri o presencial, o gravado. Bom, a maioria tinha
colocado, conseguiram localizar, né, a chave, achei o grupo. Identificaram a senha. Gostei muito um dos últimos comentários aqui do Robertson, né? Ele colocou a senha e a chave de abertura para a doutrina social da igreja, a parábola do filho pródigo. Revela Deus como Pai com todo o seu amor e misericórdia, da tradição do povo de Israel. Nunca um ancião se levantaria e iria correndo por alguém mais jovem, e mais ainda, alguém que rejeitou a sua casa, pois ao pedir a sua herança, o jovem rompe com a família. Deus, pelo contrário, busca o pobre. Olha que bonito, que profundo é esse pensamento. E não falamos da pobreza física e não espiritual, como alguns dizem. A predileção dele é pelo pobre, pelo excluído. E esse é o centro da doutrina social. Hoje ainda pessoas dentro e fora da igreja justificam a fome e a exclusão pelos erros daqueles que sofrem. Porém, a lição central e máxima de amor. Amor que acolhe e não olha os erros. Amor que perdoa e não mede pecados. E ele ainda coloca no final, espero que este olhar esteja correto, professor. Pois é isso, Robson. É a direção. É a direção. Rogério colocou assim também. As pessoas estão perdendo a dignidade devido às muitas opções que o mundo oferece e muitas vezes não os querem ajuda. Então, é interessante esse ponto de vista, né? Essa perder a dignidade. O mundo tem oferecido caminhos demais. Eu lembro quando jovenzinho participava dos encontros na renovação carismática, tinha um canto que era hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. Isso era uma canção que tinha. Ouço poucas vezes ela hoje em dia, mas era um fruto do nosso tempo, né? Muitos caminhos, muitas coisas. E temos mais comentários maravilhosos aqui, não vou ler todos para não deixar cansativo esse primeiro momento, mas agradeço a participação de todos que mandaram seu comentário. Vamos continuar assim até o final do nosso texto, do nosso módulo. Agora, uma pergunta para a nossa reflexão. Se a igreja não falasse de política e sociedade, ela estaria sendo fiel a Cristo? A igreja decide a partir de hoje, olha, vamos usar aquele velho jargão que nós ouvimos, né? Se tornou até acho que um ditado popular. Política e religião não se misturam. Será? Se a igreja não falasse de política e sociedade, ela estaria sendo fiel a Cristo? Meus irmãos, nós estamos inseridos no mundo. Nós não estamos fora dessa caixinha chamada mundo. Nós não vivemos isolados. Nosso grupinho, né? Não sei se vocês já viram, até uma sociedade chamada Amish. Amish. Eles vivem separados do mundo, não usam energia elétrica, vivem isolados de tudo, porque eles não querem se misturar com o mundo, porque o mundo é pecaminoso, tá? Tem as demais motivações deles lá. Eu acho que é a Amish que chama, se não me engano. Depois eu pesquiso e eu falo. Mas nós não vivemos assim. Porque ouvindo, gravando a aula, ouvindo o ônibus passar aqui na rua. Nós pegamos ônibus, nós vamos ao supermercado, vamos ao INSS, vamos ao banco, trabalhamos com pessoas de diversas religiões, nos relacionamos com pessoas de diversas crenças e vidas. Estamos inseridos no mundo. Os nossos filhos estão inseridos no mundo. Nossos filhos têm contato com pessoas que nós não conhecemos, os professores, os outros colegas de sala, as intervenções, hoje os YouTubers, os influenciadores. Então nós estamos inseridos nesse mundo. Não tem como nós ficarmos alheios e dissermos assim, olha, eu não me interessa a política, não me interessa nada, eu não sou responsável.
Nós estamos no mundo. É preciso que o cristão assuma esse seu papel e se posicione diante da sociedade. Não apenas como, então eu vou ser um candidato a vereador da minha cidade, a prefeito, vou ser um deputado. Não, não é isso. Claro que se você é vocacionado, sente esse chamado, que Deus abençoe e o faça muito bem. Seja honesto, não se misture com o sistema, não se torne corrupto, como alguns que acabam ingressando, acabam cedendo. Mas é dever nosso cobrar, fiscalizar, estar atento. As políticas estão sendo bem feitas em nossa cidade, no nosso bairro. Cobro o vereador que eu votei. Eu falei na outra aula, né? Um desafio mental, não precisa nem escrever isso, depois falar. É só para você mesmo, mental. Quem foi o deputado estadual? Quem foi o deputado federal? E quais senadores você votou na última eleição? Lembra? De bate-pronto? Às vezes nem nos lembramos disso. Já fiz essa dinâmica algumas vezes de forma presencial e é vergonhoso para nós, nós não lembramos, não cobramos. E aí usamos algumas desculpas, né? Eu não tenho acesso, eu não consigo falar, eles ficam inacessíveis durante o mandato, só aparecem durante as eleições. Tudo isso tem um fundo de verdade. Mas se a gente insistir, se a gente fizer um mutirão e cobrar, vocês acham que não funciona? Então, fechando essa pergunta, a igreja deve ou não falar de política e sociedade? Se ela não falasse de política e sociedade, ela estaria sendo fiel a Cristo? Fica para nossa reflexão de abertura da nossa aula. Agora quero convidá-los a abrir o livro de Amós, em seu capítulo 5, dos versículos 21 a 24. Livro de Amós 5, de 21 a 24. Vou dar um tempinho para que vocês localizem. Amós é dificinho de achar na Bíblia. Qualquer coisa você pausa o vídeo, procura e depois volta. Estou lendo com a tradução da Bíblia Jerusalém. Eu odeio, eu desprezo as vossas festas, e não gosto das vossas reuniões. Porque se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para o sacrifício de vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído dos teus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. Que o direito corra como a água, e a justiça como um rio caudaloso. Esse é o livro de Amós. Vamos trabalhar mais para frente um pouquinho mais Amós, que é bem interessante também. Mas olha a proposta deste livro, deste pequeno trecho que nós estamos vendo. O Senhor, falando com o profeta, ele diz que ele não quer um culto vazio, aquela religiosidade superficial. É preciso encaminhar na justiça, na retidão e na coerência de vida. Nós não podemos ler o livro do filho, a perícope do filho pródigo e fugir dela na vida diária, não abrir os braços para os outros. Eu não posso ler a passagem do samaritano e não aplicá-la em minha vida, passar por cima daquele que também está jogado à rua. Como cristão católico, eu preciso ter esse olhar do evangelho para os outros, porque senão o nosso culto acaba se tornando um culto vazio, uma religiosidade superficial, da qual eu vou domingo à missa, comum, me confesso com frequência,
Me torno um católico exemplar, padrão. Mas não me peça para estender a mão para outro. Estou cuidando da minha vida já que é muito. Não quero estender as minhas mãos. Quero ficar no meu mundinho. Eu vivo a minha fé, sozinho, no máximo com a minha família que está ao redor, mas os outros que se vivem. Aí transformamos então no culto vazio e na religiosidade superficial. É preciso aplicar em nossas vidas e em nossas histórias. Nós, como estudantes de teologia, líderes de pastorais, como vocês devem ser, pessoas engajadas em movimentos, em pastorais, em diversas atividades, pessoas da justiça, da retidão e da coerência de vida. O Senhor clama, né? Ele grita aqui no versículo 24, que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. É preciso, porque senão vamos ficar presos apenas a um discurso vazio. Discurso vazio. Então, essa é a nossa introdução, a nossa aula de hoje. E nós temos bastante trabalho a fazer. Então, nós vimos na aula anterior que a doutrina social da Igreja ela nasce nos documentos, no magistério, no ano de 1891, com o lançamento da encíclica Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIII, na qual ele defende o trabalhador e, e quer um salário justo, um salário justo para os trabalhadores. É a base, né, desta doutrina social da Igreja. A Igreja até então não tinha falado tanto em documentos, em forma mais clara, assim, sobre a doutrina social da Igreja. Não que ela não a vivesse, não que não tivesse nesse meio do caminho grandes santos, vivência de pessoas que entendiam a doutrina social, mas não com esse nome, né, com essa definição que nasce aqui. Então, só para a gente fazer memória, recordar como que surge a doutrina social da Igreja, a gente fixe esse conhecimento. Qual era a situação neste ano de 1891, quando Leão XIII lança a encíclica? Era uma situação extremamente nova, a Revolução Industrial. As pessoas já não estão mais todas no campo, deixaram aquela agricultura de subsistência, deixaram as regiões afastadas, já começavam a se aglomerar nos grandes centros urbanos por conta das indústrias. A indústria estava em seu nascer, produção em massa de produtos de diversos segmentos. Então, tudo aquilo era muito novo. Fazendo um paralelo, é como a inteligência artificial para nós hoje. Algo novo, desconhecido, que no nosso olhar pensamos assim, aonde é que vai dar isso? Então, é nesse sentido que Leão XIII escreve a Rerum Novarum. E aí dá para pegar aquela chave, né? Lembra dessa chave interessante? Papa Leão XIV escolhe justamente esse nome, porque também está passando por essa transição de evolução muito grande. Se Leão XIII enfrentava a Revolução Industrial, nós estamos na Revolução da Inteligência Artificial. São coisas parecidas, podemos dizer. É novo para a humanidade, um desafio. Como nós vamos responder? Nesse tempo, o tempo da Rerum Novarum, que é escrita por Leão XIII, não tinha limite para o trabalhador. Trabalhava-se horas exaustivamente, crianças e mulheres em longas jornadas de trabalho, direito nenhum. Imagina que tinha as coisas que nós temos hoje, né?
13º, PLR, férias, intervalo, não sei em quantas horas trabalhadas, o uso de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que mais? Demais direitos adquiridos, tudo aquilo que as empresas nos dão de benefícios, de cuidado com o trabalhador. E ainda falta muita coisa, né? Tem muito lugar que explora muito, mas, vamos dizer, em comparação a esse ano 1891, já era muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Era o início, então era tudo muito abusivo, muito cruel, podemos usar até essa palavra nesse começo. Então, esse é o contexto da, dessa primeira grande encíclica que inaugura este momento da, da doutrina social da Igreja. E lembra o compêndio? Eu não trouxe ele aqui hoje, eu tenho ele em PDF, mandei para vocês. Então, ele nos apresenta a Rerum Novarum como primeiro livro. Isso nós falamos na aula passada. Agora vamos aprofundar um pouco em outra encíclica, que vai nos ajudar também a entender. A Mater et Magistra é de 1961. 1961. Qual era o contexto que se escreve essa encíclica? Porque a primeira nós vimos a encíclica a Rerum Novarum, no contexto da Revolução Industrial, né? E agora, João 23, ele escreve para nós essa belíssima encíclica chamada Mater et Magistra. A Guerra Fria era o contexto. A desigualdade global crescente. Lembra? Era a tensão, né? Estados Unidos e União Soviética na época. Os dois ali, com aqueles discursos de que se apertarmos um botão, nós temos a bomba atômica, podemos destruir o mundo, um ameaçando o outro. Essa tensão, né? Aquela cortina de ferro, um tempo terrível de, de tensão no mundo. Alguns países se alinhando à União Soviética, outros aos Estados Unidos. Então era isso. Então a questão operária agora era uma questão mundial. Se aquela revolução industrial no início, lá na Rerum Novarum, em 1891, era uma questão na Europa, agora já era no mundo. Brasilzão, 1961. Muitos de nós aqui, os avós, alguns até os pais, estavam no mercado de trabalho já também aqui. Já estavam enfrentando as loucuras desta revolução industrial que agora, passados os anos, tinha chego até nós também aqui. Então, essa questão operária era uma questão também no mundo todo, no mundo todo. A questão social, então, ela passa a ser algo que vamos olhar de uma forma global. E também olhar a justiça entre os povos. E aqui entra o papel importante da igreja, né? A questão da enculturação. A questão da enculturação. É preciso ter a compreensão de cada lugar, da forma que aquele povo vive, da forma que aquele povo entende as questões sociais. O que é importante aqui, o que é importante em outro. Então, é preciso ter esse olhar. A justiça entre os povos. A igreja sempre se preocupa com esta enculturação. Não é somente chegar, pegar um documento da igreja, por exemplo, e aplicar cegamente em um ambiente.
Eu preciso entender como aquele povo vive. Aí você pode pensar de uma forma radical, né? Não, mas a igreja está falando, então eu tenho que aplicar, doa quem doer. Meus irmãos, entenda o povo. Olha a nossa diocese, nós pensamos diferentes de uma cidade para outra, de uma paróquia para outra. Não sei se alguém já teve experiência, por exemplo, de mudar de paróquia. Eu praticamente nunca mudei de paróquia. Estive por um período breve em uma outra paróquia, mas os meus 46 anos de vida praticamente foram vividos aqui, no Santuário Santa Rita de Cássia, né? E uns 8, 9 anos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Hortolândia. Só, não tive experiência. Mas entre essas paróquias já vejo diferença. Do lado, somos vizinhos. Imagina você pegar uma comunidade ribeirinha lá na Amazônia, pegar uma comunidade ali no Vale de Jequitinhonha, pegar uma comunidade no Paraná, pegar uma comunidade no extremo sul do nosso país, uma zona de missão no sertão do Nordeste. Então, veja, é possível a gente ver muita diferença. Então, é preciso refletir sobre a justiça entre os povos. A desigualdade entre nações é uma justiça moral, é uma injustiça moral. Então, ela também denuncia, além dessa questão dessa enculturação, que eu acabei entrando nessa temática, mas é justamente sobre a injustiça. Nações tão ricas, nações tão pobres. Nações com direitos aplicados, nações onde impera a barbárie. Nações que oprimem outras, aplicando embargos econômicos, restringindo acesso ao mar, por exemplo, ou outras situações, bloqueando espaço aéreo, dificultando importação e exportação, diversas e diversas situações na desigualdade entre nações. E a Mater et Magistra denuncia isso para nós. Essa globalização do mundo, olha, nós estamos falando aqui de 1961. Então, a globalização já era uma realidade nessa época, sem internet, né, Vinícius? Então, já se tinha essa noção de países ricos versus pobres, que causava uma dependência econômica, exploração, né? Então, eu sou um país que tenho acesso a armamento, potencial militar muito grande, potencial econômico, economia desenvolvida, forte. Ah, eu exploro mesmo, exploro mesmo. Então, eu vou lá, coloco, né, e aqui não falo de nenhum específico, mas um contexto, um exemplo, coloco, produzo uma grande marca de um determinado produto. No meu país, que é rico e está cheio de dinheiro, a hora do trabalhador é 10, e fora os encargos, as coisas, no final das contas eu pago 20 para que esse produto chegue ao final, eu pago 20 para aquele trabalhador. Eu levo essa mesma indústria para um país subdesenvolvido, empobrecido, e pago 1 para esse trabalhador, em vez de pagar 20 no meu país para o meu. Não aplico os direitos, os deveres, os benefícios que eu aplicava no meu país, porque lá, já que eles são pobres mesmo, 1 é suficiente. Entendeu? E além do mais, nos tratos, nas conversas de importação, de exportação, em troca de proteção, às vezes até militar, eu faço com que o país pobre se torne dependente do meu país rico, e aí eu abuso disso. Abuso. Olha, já que eu te defendo,
Então, para mim, você vende a tua laranja, que para o mundo você vende a 5, para mim você vende a 1, entende? Então, essa encíclica denunciava isso, e hoje, nos nossos tempos, ela ainda grita nessas denúncias. Ela ainda grita. Ela é atual. Esse hoje ela traz a mesma situação. Vê como muitas coisas do magistério da igreja, elas não envelhecem? Essa Mater et Magistra escrita em 1961, parece que nós estamos falando de 2026. Hoje não tem globalização extrema, países ricos versus pobres. Os países pobres não estão dependentes também dos países ricos? Mesma coisa. O mesmo grito de denúncia que ela dava naquele período, ela dá agora. E aí uma pergunta para refletirmos sobre esta encíclica. É justo alguns países terem tanto e outros tão pouco? Essa é a primeira pergunta que vocês vão responder. Então, anotem essa pergunta e depois respondam para mim lá no WhatsApp. É justo alguns países terem tanto e outros tão pouco? Essa é a primeira pergunta. Nós vamos ter algumas durante o nosso de hoje. Depois agora vamos falar de uma outra encíclica, né? A Patem in Terris. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre essa encíclica para podermos continuar avançando nos documentos da, da doutrina social da Igreja. Outra encíclica, também escrita por João 23. A Guerra Fria e a ameaça nuclear. Um contexto parecido à anterior, mas parece que as coisas tinham esquentado um pouco. Olha, é estranho, né? As coisas esquentaram na Guerra Fria. Essa ameaça nuclear parecia que era mais iminente. O povo com medo, de um modo geral, onde as informações chegavam. Então, esse é o contexto da Pacem in Terris. Então, o tema central dela é a paz baseada em verdade, justiça, amor e liberdade. Depois eu vou colocar para vocês o link, né, do Vaticano, para vocês localizarem todas essas encíclicas, tá? Tem elas inteirinhas para vocês lerem. Preciso comprar isso aqui? Não, dá para ler no celular, no computador. Nós temos todas elas no acervo do Vaticano. Então, lá tem todas. Nós temos a Rerum Novarum, que nós falamos no início da aula, a Mater et Magistra, que foi a anterior que nós conversamos, de João 23. Temos a Patem in Terris, de João 23. Todas elas estão lá nesse acervo do Vaticano, que a gente consegue baixar facilmente. Então, tema central, paz baseada em verdade, justiça, amor e liberdade. É sobre isso que essa encíclica vai tratar conosco. Ponto importante. Os direitos exigem deveres. É fácil, às vezes, focarmos, né, quando falamos de justiça social, focarmos somente no direito. Mas os direitos, eles exigem deveres de nós. Então, esta encíclica abre os olhos para isso também. Olha que interessante. Na Pacem et Terris, já se trata a questão da fake news. Não usa esse nome ainda, mas lá já cita. Em 1963 já tinha redes de mentiras sendo espalhadas de determinados assuntos, determinadas situações. Meus irmãos, também tinha polarização, guerras. E hoje, a mesma coisa. Nós estamos
com as fake news, com a polarização, com as guerras. Triste, né? Quando nós olhamos para uma discussão tão antiga e que parece que, em certos pontos, apesar da Igreja nos trazer à luz através das encíclicas, a gente continua enfraquecido. A gente continua cometendo os mesmos erros que a sociedade do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles também cometeram. Em certos pontos, vamos dizer assim, eu me recordo muito daquele trechinho que fala dos discípulos de Emaús. Sabe quando fala dos discípulos de Emaús e Jesus começa a explicar as escrituras para aqueles dois andando rumo a Emaús? Chega um momento que Jesus fala assim: como sois lentos e tardos para entender. Eu vejo que a gente é tardo para entender as coisas, né? É lento, a gente demora. Olha, a Paty Eterno já falava o medo de uma guerra mundial, né? Eles espalhavam essa fake news naquela época. E hoje, a mesma coisa. Ela reforça para nós que a verdadeira paz só é possível com a base moral, né? Lembre-se bem, gente, paz não é ausência de guerra, né? Então, assim, às vezes existem conquistas, coisas que precisam serem feitas, guerras. Não, entendam bem, não é favorecer, olha, tem que ter a guerra, mas o país tem o direito de se defender, né, contra as injustiças. Então, quatro pilares da paz. Quatro pilares da paz. Se quiserem anotar isso, que essa encíclica traz para nós. A verdade, é preciso reconhecer a realidade e rejeitar a manipulação. Então, o primeiro pilar é a verdade. Depois é a justiça, que é dar a cada um o que é devido. Mas tudo isso, tanto a verdade quanto a justiça, precisa ser sustentado pelo amor, pela caridade. É ir além da justiça, promover o bem do outro, agir com responsabilidade. Então, se eu não tenho verdade, se não tenho justiça, se não tenho amor e se não tenho liberdade, eu não vivo uma paz verdadeira. É, é uma paz maquiada, manipulada. Alguns países querem, né, às vezes, plantar isso, né? Essa paz maquiada. O direito e os deveres humanos. Então, todos têm direito à vida, à dignidade, ao trabalho, à educação, à liberdade. Lembra que nós falávamos que temos direitos, mas também temos deveres? O dever de respeitar o outro, dever de promover o bem comum e de agir com responsabilidade. Não existe direitos sem deveres. Acho que dava para até a gente aprofundar um pouquinho mais nessa nossa encíclica, mas precisamos avançar. Precisamos avançar. Vamos, vamos para a pergunta-chave desta nossa encíclica. Essa é a segunda pergunta. Fizemos a primeira, agora a segunda. Anote ela. Existe paz sem verdade? Existe paz sem verdade? Essa é a segunda pergunta, que fecha essa nossa encíclica.
Agora, antes de tocarmos na nossa próxima encíclica, quero fazer uma pausa com vocês para uma reflexão. Se quiser, nesse exato momento, fazer aquela pausinha, eu gosto da minha metodologia de ensino, trabalhar com blocos de 30 minutos de ensinamento. Então, nós vimos aí 3 encíclicas, então é hora de para descansadinho. Tome seu chazinho, seu café, sua água. Se quiser correr ao banheiro, vai lá. E voltamos em 5 minutinhos. Eu aqui não paro a gravação, mas você pode pausar nesse exato momento e fazer a sua pausa, para a gente abrir a outro conhecimento. Fechamos o primeiro bloco. Estamos de volta, depois dos nossos comerciais, né? E aí, tomou um cafezinho? Me conta se você tomou um cafezinho. Eu sou fã de café. Minha querida prima Paula está aqui nessa turma, sabe quanto eu gosto do cafezinho. É a coisa da família. Nosso querido vô, Nardino, que nos ensinou a viver a fé, né? Nos trouxe para nós, nossa querida avó Margarida. A gente sempre tinha nossos cafezinhos da tarde quando éramos crianças juntos. Então era algo muito, muito importante, muito fantástico. Fechando esse parênteses. Queridos irmãos, agora eu quero trazer para vocês, antes de voltarmos a estudar as encíclicas, quero estudar um pouquinho com vocês a história dos santos. Durante toda a nossa história, a nossa trajetória de igreja, nestes 2000 anos que nós estamos aqui, apesar de falarmos da abertura da doutrina social como um estudo ali no ano de 1891 com a Rerum Novarum, grandes santos viveram antes a doutrina social da igreja. E outros já, depois do lançamento da Rerum Novarum, foram vivendo. Quero fazer alguns destaques aqui. Vou citar alguns santos e vou entrar na história de um especificamente, para a gente poder conhecer um pouquinho mais ele e estudar é, esse grande santo da igreja. Então, olha que bonito, né? A história da igreja, ela trouxe sempre para nós homens e mulheres que tiveram a coragem de olhar para o outro. Eles não se prenderam a si mesmos. Fizeram aquilo que nós falávamos no começo da nossa aula de hoje. Colocaram o evangelho em prática. Então, por exemplo, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá, tão próxima a nós, tão perto, mulher forte, corajosa, que enganava, né, com a aparência frágil, mas de uma fortaleza absurda. São João Bosco, São José Operário, nosso grande São José, lá no início dos evangelhos, quando aparece Pai nutrício de Jesus, também exemplo de homem trabalhador, o grande São Francisco de Assis, no qual vivemos esse ano jubilar, olhando para ele, Santa Catarina de Sena, doutora, mulher forte. São Martim de Tours não conheço a história. Em minha pesquisa dos santos que viveram a doutrina social da igreja, não conheço São Martim de Tours. Santa Dulce dos Pobres, maravilhosa, brasileira. Tem um bom filme no Brasil que relata um pouco da história dela. São João,
Paulo II, um homem da justiça, da justiça. Propositalmente eu pulei um, São Oscar Romero, que quero trazer ele neste momento de reflexão sobre os santos que viveram a doutrina social da Igreja nesse nosso segundo bloco de estudos. Quem foi Oscar Romero? Então, Oscar Romero ele nasce no ano de 1917 e morre martirizado em 1980. Ele foi um arcebispo em São Salvador, no país chamado El Salvador. Qual era o contexto do país que ele vivia? Pobreza extrema. El Salvador até hoje enfrenta uma crise social grande. Repressão política, uma ditadura ferrenha e violência por parte do Estado. Esse era o mundo que São Oscar Romero vivia. Ele era um homem considerado, assim, inicialmente, para os que o cercavam, como um conservador e prudente. Então, ele vivia a sua vida de seminarista, de padre, de arcebispo, de uma forma discreta, podemos dizer assim. Mas aí acontece uma grande virada na vida de São Oscar Romero. Um grande amigo, Padre Rutílio Grande, ele é assassinado. Aí ele perdeu alguém muito próximo ao coração dele. E isso abriu os olhos de São Oscar Romero para a realidade do povo. Ele passou a perceber quanto o povo estava sofrendo, porque ele experimentou na pele aquelas mães que perdiam os maridos, aquelas mães que perdiam os filhos, porque ele perdeu um amigo, um padre querido. E a partir desse momento, ele passou a defender os pobres com uma coragem, mas um detalhe, uma coragem profética, profética. A sua missão, Oscar Romero, ele denuncia as injustiças sociais, começa a defender os pobres e os oprimidos, critica os abusos do governo e começa a dar voz a quem não tinha voz. Ele falava pelo povo, sabe como? Pela rádio. Ele usava o rádio. As homilias dele começaram a ser ouvidas em todo o país. Já sabe, né? Em um país com uma força estatal repressora, no ponto de vista humano, não ia dar muito certo, né? A voz era profética, ele gritava aos quatro cantos as injustiças, mas começaram a ficar de olho nele. Na véspera de sua morte, ele ainda diz uma frase tão impactante, tão forte. Ele disse assim: em nome de Deus, eu lhes suplico, eu lhes ordeno, parem com essa repressão. E isso é doutrina social na veia, defesa da dignidade humana, autoridade moral acima do poder político. São Oscar Romero estava vivendo essa profecia encarnada em sua vida de defender o mais pobre. Só que essas palavras incomodaram. Estas palavras começaram a mexer. E ele foi assassinado no dia 24 de março de 1980, durante a celebração da missa. Ele morreu no altar. Ele é um mártir da fé e da justiça. Então ele foi beatificado em 2015 e em 2018 canonizado. Então para nós latino-americanos é uma força tremenda. Ele nos ensina que a gente não pode ter uma fé neutra diante da injustiça, que defender os pobres faz parte do Evangelho e que a igreja deve ter uma voz profética. A dignidade humana está acima de qualquer sistema.
Então ele encara, ou melhor, ele vive, ele encarna as duas próximas encíclicas que nós vamos ver no nosso terceiro bloco. Nós vamos ver daqui a pouco a Populorum Progressio e a Fratelli Tutti. Ele viveu na pele isso, na pele. Mas vocês sabem que eu gosto de dar um pouquinho de desafio para vocês. Desafio para vocês. Escolha algum desses santos aqui, faça uma breve pesquisa de como eles viveram a doutrina social da igreja. Então está aí na tela para vocês. Repito, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá, São João Bosco, São José Operário, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, São Martim, que eu não conheço tanto a história dele, Santa Dulce, São Oscar Romero, eu já contei a história dele aqui, então não vale, não é bom repetir, e São João Paulo II. Não fiquem preocupados se repetirem os santos durante o momento que vocês responderem, porque cada um tem seu ponto de vista, vai talvez dar um enfoque de um lado, de outro, então não tem problema. Mas escolha um desses santos. Ou até se você sabe da história de um outro santo que queira trazer, também não tem problema. Essa é a terceira atividade que nós vamos fazer. Breve, tá? Então tem as duas primeiras perguntas que estão acima, né? Você já anotou. Agora, a vida do santo, e depois nós vamos ter mais duas perguntinhas, que são referentes às duas próximas encíclicas que nós vamos ver, tá? Então, são 5 atividades aí que nós vamos fazer nessa aula, para que nosso conhecimento fique fixo. Não carregue como um fardo fazer esses exercícios, é bem tranquilo, com bastante tranquilidade, responder as perguntinhas, escolher o santo para estudar. Vocês vão ver como ajuda a fixar o nosso conhecimento. Então, assim, encerramos o nosso terceiro bloco. Esse foi mais curto, que foi a nossa parênteses para falar dos santos. Então, agora vamos falar da Populorum Progressio. Populorum Progressio, do ano de 1967. Então, nós vimos até aqui algumas encíclicas que foram escritas lá por Leão XIII, vimos duas escritas por João XXIII. Agora nós inauguramos um tempo em que nós vamos ouvir um outro Papa, São Paulo VI. Como que estava o mundo nesse período? Descolonização e pobreza extrema. Muitos países da África passavam pela descolonização. Vocês já viram, né? Como que foi a colonização, né, da África. Não sei se vocês se lembram quando estudaram na escola isso. Não sei se tiveram a oportunidade de terem bons professores, mas eu me lembro bem que retalharam, né, a África. Dividiram sem levar em consideração línguas, etnias. Era só o poder europeu aplicado ali em cima. Então, chegava a Bélgica, chegava a Holanda, chegava a Inglaterra, chegava a Alemanha, a França, e dividia conforme queriam a África. Passavam por cima do direito. Então, eles dividiam como eles queriam. Não levavam em consideração nada disso. Então, por isso, os países são tão... É tão difícil a organização política hoje na África, porque são povos diferentes vivendo sob a mesma nação e, não, eles não foram consultados, né, nessas divisões. Era só o poder político, econômico e militar europeu que imperava nessa divisão. E esse período que São Paulo VI escreve esta encíclica, estava ocorrendo esse período de descolonização.
A gente sabe que esse tempo também é um tempo de pobreza extrema, 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 extrema. A gente via fotos, né? Isso até hoje, né? Mas assim, começaram a circular, né? As fotos do povo etíope, crianças na extrema pobreza, do Sudão, do que hoje é a Eritreia, diversos países ali, a gente via essas fotos, né? Essa pobreza extrema que machuca o coração da gente. Esse Cecília fez que ele pintou nesse período. A ideia central dela é o desenvolvimento integral. Olhar para aquela sociedade e entender que ela precisa ser é, desenvolvida não só em alguns aspectos, mas integralmente. Ela precisa ter um desenvolvimento hoje, como que é que as Nações Unidas usam, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ela usa diversos parâmetros, né? Educação, saneamento básico, acesso aos estudos, que mais? Acho que são os principais pontos desses índices, né? Que eles usam. Então, é disso que o Papa fala. Esse desenvolvimento humano. Não é olhar para o país e desenvolvê-lo como uma nação potente em militares. Não. Um desenvolvimento onde tenha justiça, estabilidade para o povo, ou consiga viver num país estável, né? E o que é esse desenvolvimento integral? É um desenvolvimento verdadeiro, onde o povo sinta isso, não são números maquiados, né? Então, a dimensão material, comida, moradia, essa encíclica trata disso. A dimensão social, né, o acesso à educação, acesso ao trabalho digno, que tenham acesso à cultura, à dimensão espiritual, né, essa liberdade da fé. Então, é olhar o homem em todo a sua complexidade e desenvolver todos esses aspectos, material, social, cultural e espiritual. E essa encíclica ela faz uma crítica dura ao sistema econômico, né? A exploração econômica por parte dos países sobre os países mais pobres, relembrando da última encíclica a mesma coisa, a desigualdade entre países e a concentração de riquezas. Ela mantém o equilíbrio, ela rejeita o capitalismo selvagem e rejeita o socialismo radical. É aquele, ela propõe aquele bom tempero, né? O bom tempero. E fala muito sobre a solidariedade entre os povos, ajudar os países mais pobres. Os ricos têm responsabilidade sobre isso. Lembra, né, os deveres? Promover uma justiça internacional, partilhar os recursos. Essa caridade não é um item opcional da nossa vivência do Evangelho, mas é um dever moral. Então, se nós temos esta implicação no ser humano, aqui vamos brincar, né, no CPF, de ajudar o outro, o CNPJ também precisa, a nação também precisa olhar para as outras e ajudar. Às vezes a ajuda, meus irmãos, não é que nós vamos fazer uma campanha aqui no nosso país, arrecadar alimento e mandar para outro país. Não. Às vezes é uma canetada do governo. Baixou os juros para exportar ou importar daquele país. Criou essa facilidade. Hoje nós temos muito, né? Falando de hoje, os blocos econômicos, né? Então, dentro do seu bloco econômico, você tem alguma vantagem ali para importar, exportar, e quando sai, você não tem mais isso, né? Então, é olhar para os povos. Então, eu faço um bloco de países ricos e começo a viver ali. Eu preciso ter essa atenção, essa atenção.
Essa encíclica fala também do destino universal dos bens. Deus criou o bem para todos, para todos. A propriedade privada ela é legítima, é justíssima. Mas eu não posso usar esses meus bens ignorando o próximo. Então ela fecha fazendo as denúncias, né? Contra a fome, a miséria e a exploração internacional. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Se desenvolver os países mais pobres. A economia deve servir ao homem. Servir ao homem. Então, esse é um ponto importantíssimo para nós. É um novo nome da paz. E hoje, esse crescimento que nós vivemos, né? Sem distribuição de renda. A Popular Progresso, ela fala conosco hoje nesse sentido. Existe um crescimento sem distribuição de renda. É desigual, né? Uns acumulam tanto capital e outros trabalham e não conseguem nada. Esse é um ponto importante para refletir sobre hoje. A pergunta: PIB alto significa injustiça? Interessante a gente refletir sobre isso, né? Nossa, isso daí é evangelho, né? Isso aí é evangelho. Falar sobre economia. Todo mundo sabe o que é o PIB, né? Produto Interno Bruto, né? Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, né? Então ele é ali aquele termômetro, né, da economia. Ele mede crescimento, volume de produção, nível de atividade. Então respondam essa outra pergunta também. PIB alto significa justiça? Será? Boa reflexão sobre essa pergunta. 9 horas e 58 minutos aqui para mim. Olha só, estou gravando de manhã, contei para vocês, estou contando o tempo da aula, por isso que eu olhei para o relógio. 1 hora de aula. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então vamos falar agora de uma encíclica, vamos passar um pouco rápido por ela, pela Laborem Exercens, de São João Paulo II agora. Qual é o contexto dessa encíclica? As crises trabalhistas modernas. Então, ela vai falar muito forte para nós sobre a dignidade, né, do trabalho. O trabalho é para o homem, e não o homem para o trabalho. O trabalho é para o homem. Vai falar sobre a dignidade do trabalhador. Então, João Paulo II vai trazer fortemente essa questão. Hoje, nós podemos trazer o que essa encíclica nos ensina, nós não vamos aprofundar nela, tá? Quero falar um pouco da próxima. Burnout, inteligência artificial, exploração. Acho que essa frase da Laborem Exercens, né, o trabalho é para o homem. Acho que nós estamos numa geração aí que parece que o homem é para o trabalho, né? O homem foi feito só para o trabalho. A exploração, viver o trabalho 24 horas. Depois da pandemia, né, aumentaram os casos de home office. Então, parece que a pessoa tem que estar à disposição 24 horas de trabalho. E aí vai causando diversas síndromes de exaustão, né? Então, vale a pena demais refletirmos sobre isso. Labores. Pergunta dessa encíclica: você vive para trabalhar? Você vive para trabalhar?
Já percebeu que às vezes essa cultura nossa, ela nos coloca em uma encruzilhada, em um lugar ruim? Você parou para pensar que nas nossas conversas parece que é muito vantajoso a gente dizer que está tão cansado, que, nossa, o meu trabalho acaba comigo. Ah, eu chego em casa esgotado. Nós nos acostumamos a tratar isso como algo bonito. Parece que se você não colocar estas afirmações ao final do seu dia, parece que você é um preguiçoso, uma preguiçosa. Eu tenho que ter me arrebentado no meu dia, no meu trabalho, para poder, na roda de conversa, dizer assim: eu estou muito cansado, estou exausto. Imagina alguém que chega num contraponto e diz assim: olha, hoje meu dia de trabalho foi tranquilo, resolvi o que precisava ser resolvido em poucas horas e depois já vim resolver outras coisas da vida. Descansei um pouco, joguei um pouco de videogame com meu filho, depois fiz uma manutençãozinha em casa que precisava, pintar um portão. Então foi bem tranquilo o meu dia de trabalho. Não dá a impressão, vocês me perdoam, vou usar uma palavra, não é do meu linguajar de sala de aula, mas que é realidade. Não parece vagabundagem a pessoa que fala isso? Já viu como temos uma pressão por produzir, por produzir, por produzir, por ser 100% do nosso tempo produtivo? E aí vem os coaches da internet dizendo para nós que devemos produzir, produzir, produzir. E os nossos tempos vagos, as nossas caixinhas do nada, sem fazer nada. Cuidar das coisinhas da sua casa, cuidar de uma planta, estar ali de boa, ler um bom livro, jogar um videogamezinho com o filho, assistir um filme, uma série com tranquilidade. Parece que é errado, né? Eu tenho que estar esgotado para poder merecer isso. Então vale essa reflexão também, você vê, a doutrina social também nos ajuda a olhar para nós. Agora é um olhar para nós. Então, responda aí, se você vive para trabalhar, esta encíclica nos provoca nisso. Vamos para a próxima. A centésimos anos de São João Paulo II. Então ela vem falar dos 100 anos da Rerum Novarum, né? Aí tinha completado já 100 anos, né? Ela é de 1889, então 89 foi um ano conturbado, acredito que o Papa não teve tempo de escrever a encíclica, né? Porque queda do Muro de Berlim, tudo aquilo que foi acontecendo nesse período aí, né? De 89 a 90 e pouco, um período de mudança de mundo. Então, existe a queda do comunismo, né? Existe a queda do comunismo nesse período. Então, o muro. Então, veja, ele lança essa encíclica neste período, nessa, nessa data, né? 100 anos depois da inauguração da doutrina social da Igreja. Então, ela faz um olhar diferente para nós, essa encíclica Centésimos Anos. A gente precisa olhar com carinho para o ser humano, porque parece que está sendo esquecido, né, a humanidade. Então, só para a gente fechar um pouco o contexto histórico desse período: queda do Muro de Berlim, em 89, fim do comunismo no leste europeu, crise daquelas ideologias plantadas nesse período. Então, o mundo estava mudando radicalmente. Então, São João Paulo II, quando ele fala da pessoa humana, ele fala que é um erro fundamental negar a pessoa, suprimir a liberdade,
um Estado totalitário que quer controlar tudo na vida do homem. Isso existe muito até hoje, né? Os governos têm sempre essa tendência, né? Desse caminho mais ditatorial, né? Ela quer mandar em tudo no ser humano. Como eu vou educar os meus filhos, que jeito que eu vou educar. Alguns governos querem dar a comida, dar todos os benefícios para ter o controle daquela pessoa. O Estado vai se tornando gigante na vida da pessoa, vai suprimindo a liberdade. Suprimindo a liberdade. Mas, de forma alguma, assim, a igreja canoniza, né? São João Paulo II faz uma crítica ao capitalismo também, né? Não é mil maravilhas. O capitalismo ele traz algumas coisas para nós, né? Como negativas, como consumismo, né? Então, como existe a livre iniciativa, a gente passa a ter muitas opções e a gente quer consumir, consumir. Para pensar um pouco esses tempos, a simplicidade dos mais velhos, né? Eu pegava a minha lista de coisas que eu consumo e refletia um pouco, né? 2 finais de semana estive na casa dos meus pais, eles moram em Minas, e começava a pensar isso. Aí, no final do mês, meu pai vai pagar. Ele não pagava, né? Mora no sítio, tem a nascente lá. É, boa parte de questões de comida ele acaba produzindo, ganhando dos vizinhos. Ele tem peixe, tem as coisinhas dele lá na horta e tal. Paga energia elétrica, e chega energia lá, ele paga, e paga a internet, a necessidade. Mas aí eu comecei a pensar as coisas que né, a família que paga os streams, né, acesso à televisão, uma internet mais cara para poder produzir aula, fazer as coisas para não cair, aplicativo para isso, aplicativo para aquilo, coisas pagas, né? Eu fui vendo quanta coisa a gente consome a mais de quem tem uma vida mais simples. E fazendo essa reflexão de necessidades que nós vamos criando. E vamos caindo nesse materialismo, né, que o capitalismo causa. Parece que só seremos felizes com o ter. Com o ter. Já viu quando a gente compra um carro, né, novo? Você tem aquela ânsia, né, de comprar aquele carro novo. Eu quero, porque eu quero. Depois já passando os dias, parece que passa, né, aquela ânsia, todo aquele desejo que nós tínhamos no início, e já acabou a novidade. Você quer um celular novo, comprou, acabou a novidade. Acho que é Schopenhauer que diz, né, um filósofo, o desejo, né, a ânsia de possuir e o desânimo de ter, né, que você tem aquela ânsia de ter, e a hora que você tem, dá aquela murchada, né? Muita coisa é assim, passa a novidade. Esse capitalismo gera isso em nós. E aí parece que a gente precisa comprar mais, né? Eu comprei o carro, já passou aquela euforia, comprei o celular, passa a euforia, é preciso comprar outra coisa. Então, isso até com comida, né? O capitalismo ele tem, né, sem valores, ele destrói o homem. Então a encíclica essa ela vai trabalhar para nós. A pessoa humana é o centro da vida social, né? Então tudo deve servir a economia, a política, o trabalho. Né? Entenda bem aqui essa centralidade, não é tirando Cristo, tá? Cristo é o centro das nossas vidas. Mas eu falo nesse respeito humano, né? Nesse respeito.
a vida humana. Então, ela fala também sobre o papel do Estado, né? O Estado ele é necessário, mas para garantir o bem comum, não para gerar mais crises, né? Acho que dessa encíclica é o que queria trazer para vocês. Falamos um pouco desse consumismo, né, no tempo de hoje, essa crise sem sentido. E a perguntinha dessa encíclica: ter mais é ser mais? É aquela coisa, eu preciso ter para poder ser? Reflita sobre isso. E agora vamos para a nossa última encíclica do dia, né? Nós vamos falar sobre a Fratelli Tutti, agora já de Francisco, Papa Francisco. Então ele traz para nós essa encíclica, que significa, né, todos irmãos. Ela é do ano de 2020, então ela vai falar para nós também, ela traz o contexto histórico, né? Para nós é mais fácil já refletir sobre esse momento. Um mundo globalizado, só que com divisões, uma grande polarização política, e nós sabemos bem o que é isso, né, nós brasileiros, né? Uma crise migratória, pessoas fugindo de seus países de origem. Nós também vivemos isso aqui, né? Temos bastante haitianos, venezuelanos e outros irmãos de outros lugares fugindo para cá. Desigualdade, pandemia da Covid-19. Essa é a história que está acontecendo ali dentro, né? Parece que a gente é um mundo tão conectado, mas a gente parece que está cada vez mais distante, né? Então, a palavra-chave, né, somos todos irmãos. Esse é o olhar que essa encíclica vai trazer para nós. Parece muito simples, né? Falar assim, ah, somos irmãos. Mas é uma ideia revolucionária. Revolucionária. O Papa Francisco, ele condena na Fratelli Tutti essa cultura do descarte, né? Pessoa sendo tratada como objetos, o individualismo, ah, cada um por si que se vire, a indiferença, né? O sofrimento do outro não me importa. Então a gente vai tendo uma sociedade fria e fragmentada. Fria e fragmentada. Então, dois conceitos centrais. Ele traz, né? A fraternidade é reconhecer o outro como irmão, e a amizade social, construir relações na sociedade. Não só de sentimento, sentimentalismo, mas coisas concretas, né? Amar o próximo de forma concreta. Então, a chave da encíclica é o bom samaritano, fica como um exercício para lerem também, ou se quiser, nesse exato momento, pausar a aula e ler Lucas 10, de 25 a 37, que é o bom samaritano, e se perguntar, quem é meu próximo? E até mais fundo, eu sou o próximo de alguém? Eu sou o próximo de quem? O Papa Francisco ainda traz para nós um pouco da política e bem comum, né? A política como uma ferramenta de serviço para o povo que busca o bem comum. Ele critica coisas bem do nosso tempo, né? O populismo, os interesses individuais e a manipulação na política. Meus irmãos, eu vou trazer para hoje um pouquinho isso. Fiquem muito atentos e ajudem os seus, meus irmãos, com a inteligência artificial nessa política agora. Nós vamos ter ano de eleição esse ano. Não acreditem em tudo que vê, meus irmãos. Não compartilhem, por favor. Vai ter coisa. Eu vou usar os exemplos, tá? Não estou falando de um lado nem de outro. Vai ter inteligência artificial usando o Lula falando coisa que ele não falou. Vai ter inteligência artificial usando o Bolsonaro falando coisa que ele não falou. E os outros candidatos, as pessoas envolvidas, né? Os ligados ao PT, os ligados ao Bolsonaro, de
todos os lados nós vamos ter essas fake news agora produzidas com inteligência artificial. Cuidado com os mais velhos, para não caírem, né, nessa situação. Vamos ajudar, né, nossos pais, nossos avós, aí, nossos tios mais velhos, né, que eles vêm com uma certeza, né? E pasmem, gente, fiquem atentos, viu? Até a gente pode cair nessas inteligências artificiais. Está ficando um bom negócio, né? Bem feito. Aí você fala, não, eu vi mesmo. Bolsonaro falou isso, ou eu vi, o Lula falou isso. Estou usando esses dois exemplos, que é o exemplo grande da polarização. Né? Eu vi, cuidado, cuidado com a manipulação, cuidado. Vamos ser a gente que vai cair nessa. Ainda na Fratelli Tutti, o Papa fala sobre a migração e acolhida, acolher, proteger, né? E integrar aqueles que vêm de outros países. É prática cristã isso, né? Um diálogo verdadeiro de paz, de escuta, de respeito. Rejeitar a violência, a guerra e o ódio. É maravilhosa essa encíclica, né? É maravilhosa. Quais são pensamentos-chave dessa encíclica do Papa? Somos todos irmãos, ninguém se salva sozinho. É claro que a salvação ela é individual, mas a gente vive em sociedade. A política é uma forma de caridade, olha. Né? Então, assim, não use aquela frase política é besteira, política é tudo corrupto. Não, gente. Política é uma forma de caridade. Gravem isso. Gravem isso. A gente não se esquecer. Então, a Fratelli Tutti traz para nós esses pensamentos. O que nós vamos fazer de pergunta dela? Deixa eu pegar aqui, vou para vocês. A pergunta: você é próximo de quem? Você é próximo de quem? Então, assim, esse material vocês vão ter já. Na hora que essa aula chegar, eu já vou colar embaixo. É o material. Se você não conseguiu anotar alguma das perguntas, é só ler esse material que você vai achar. Sempre no final de cada encíclica tem uma pergunta. Então, respondam elas. A gente ter essa participação na aula, como ela está sendo gravada. Falem do santo também que vocês escolheram para pesquisar. Isso ajuda muito no nosso desenvolvimento como estudantes de teologia. E por fim, meus irmãos, a igreja aplica o evangelho à história. E a doutrina social da igreja é viva e atual. E cabe a nós mantê-la viva. Nós estamos ouvindo isso, estamos estudando aqui. Teologia também é prática. Teologia é colocar a serviço. Então, gravem isso no coração também. São Oscar Romero, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Tudo o que fizemos e continuaremos a fazer, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bons estudos, povo de Deus. Qualquer dúvida, lá no WhatsApp a gente tem o nosso canal de conversa. Pode ser sempre no grupo, mas se quiser, precisar de algo no particular, estou à disposição também. Forte abraço. Obrigado, Sil, pelos serviços aí de enviar a aula para o YouTube, de formatar para a gente. Sil trabalha muito com a gente. Obrigado, povo de Deus.